Capítulo 3. A transmutação mental. A mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Como dissemos, os hermetistas foram os antigos alquimistas, os primeiros astrólogos e os primeiros psicólogos. E foi Hermes o fundador dessas escolas de pensamento. Da astrologia nasceu a astronomia moderna. Da alquimia nasceu a química moderna. Da psicologia mística nasceu a psicologia moderna das escolas. Mas não se pode supor que os antigos ignoravam aquilo que as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. Os registros gravados nas pedras do Antigo Egito mostram claramente que os antigos tinham um grande conhecimento de astronomia. A própria construção das pirâmides mostra a relação entre sua concepção e o estudo da ciência astronômica. Tampouco ignoravam a química, porque os fragmentos dos antigos escritos mostram que eles estavam familiarizados com as propriedades químicas das coisas. Com efeito, as antigas teorias relativas à física vão sendo vagarosamente comprovadas pelas últimas descobertas da ciência moderna, em particular as que se referem à constituição da matéria. Também não devemos pensar que eles ignoravam as chamadas descobertas modernas da psicologia. Pelo contrário, os egípcios eram especialmente versados na ciência da psicologia, sobretudo nos ramos que as escolas modernas ignoram, mas que, não obstante, vêm sendo conhecidos sob a denominação de ciência psíquica e que tem deixado perplexos os psicólogos atuais, levando-os a admitir com relutância que, afinal, pode haver algo de verdadeiro neles. A verdade é que, por sob a química material, a astronomia e a psicologia, isto é, a psicologia em sua fase de ação mental, os antigos tinham um conhecimento da astronomia transcendental, chamado astrologia, da química transcendental, chamado alquimia, da psicologia transcendental, chamado psicologia mística. Possuíam tanto o conhecimento interno como o conhecimento externo, sendo o último o único possuído pelas ciências modernas. Entre os muitos ramos secretos de conhecimentos possuídos pelos hermetistas, estava aquele conhecimento sob o nome de transmutação mental, que constituiu o tema material dessa lição. Transmutação é um termo geralmente usado para designar a antiga arte da transmutação dos metais, em particular dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa
mudar de uma natureza, forma ou substância em outra, transformar. É da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados, as formas e as condições mentais em outras. Assim, poderemos ver que a transmutação mental é a arte da química mental, ou, se aparecer melhor, uma forma de psicologia mística prática. Tudo isso, porém, significa muito mais do que parece na superfície. A transmutação, a alquimia ou a química no plano mental são, sem dúvida, muito importantes em seus efeitos. E se essa arte não seguisse adiante, ainda assim continuaria a ser um dos mais importantes ramos de estudos conhecidos pelo homem. Mas isso é só o começo. Vejamos por quê. O primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade subjacente do universo é mente e que o universo em si é mental. Isto é, que existe na mente do todo. Examinaremos esse princípio nas próximas lições, mas consideremos o efeito do princípio se admitirmos que ele é verdadeiro. Se o universo é mental em sua natureza, a transmutação mental deve ser a arte de mudar as condições do universo no que diz respeito à matéria, à força e à mente. Vereis, portanto, que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores muito trataram em suas obras místicas e sobre a qual deixaram tão poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que permite a alguém transmutar as condições mentais deve fazer do mestre o controlador das condições materiais, assim como daquelas comumente chamadas mentais. Na verdade, somente os alquimistas mentais conseguiram o grau necessário de poder para dominar as mais grosseiras condições físicas e os elementos da natureza, como a produção ou cessação das tempestades e a produção e sensação de terremotos, bem como de outros grandes fenômenos físicos. Que tais homens tenham existido e existam ainda hoje é uma questão de crença e boa-fé sinceras para todos os ocultistas adiantados de todas as escolas. Que os mestres existem e que eles têm tais poderes, os melhores instrutores asseguram-no aos seus discípulos, tendo tido experiências que os justificam nessas crenças há afirmações. Esses mestres não fazem exibições públicas de seus poderes. O que buscam, na verdade, é isolar-se das multidões ruidosas, a fim de trabalhar melhor seu caminho ao longo da senda do conhecimento. Mencionamos aqui a sua existência simplesmente
com o fim de chamar vossa atenção para o fato de que seu poder é inteiramente mental e opera conforme as linhas das mais elevadas transmutações mental e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo. O universo é mental. O Kybalion. Contudo, os discípulos e os hermetistas, com graus inferiores ao dos mestres, os iniciados e os instrutores, são igualmente capazes de trabalhar paralelamente ao plano mental, na transmutação mental. Com efeito, contudo, o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos do novo pensamento, etc., obedece às mesmas linhas gerais, pois não há senão um princípio envolvido, seja qual for o nome que se lhe atribua. O discípulo é praticante da transmutação mental, opera no plano mental, transmutando condições mentais, estados, etc., em outros, de acordo com diferentes fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, afirmações e negações, etc., das escolas da ciência mental, nada são além de fórmulas, frequentemente muito imperfeitas e pouco científicas, da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos é muito ignorante em comparação com os antigos mestres, pois carece do conhecimento fundamental sobre o qual se fundamenta o trabalho. Não somente é possível a qualquer um mudar ou transmutar seus próprios estados mentais por meio dos métodos herméticos, como também lhes é possível modificar os estados mentais dos outros da mesma maneira, em geral, inconscientemente, mas muitas vezes de modo consciente, da parte de alguns que conhecem as leis e os princípios. Nos casos em que as pessoas afetadas não têm informações sobre os princípios de autoproteção, e além disso, como sabem muitos aprendizes e praticantes da moderna ciência mental, toda condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar sua condição de vida. Em termos gerais, o público está tão informado sobre essas coisas que não nos pareceu necessário mencioná-los em detalhes, em vez que nosso objetivo a esse respeito consiste apenas em mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade que subjazem a todas essas diferentes formas de práticas, boas ou más, pois a força pode ser usada em direções opostas, segundo os princípios herméticos da polaridade. Nesse pequeno livro, procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental, para que nossos leitores possam compreender os princípios subjacentes e, desse modo, possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Iniciaremos agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos,
o princípio do mentalismo, em que se explica, nas palavras de O Kybalion, a verdade que o todo é mente, o universo é mental. Pedimos muita atenção e um estudo criterioso desse grande princípio por parte de nossos discípulos, porque o que temos aqui é de fato o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental.